família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse mês de agosto, a nossa campanha é de utilidades para o lar e utensílios de cozinha. Todas essas doações que chegam aqui na nossa casa, através do DIS, são repassadas, doadas para as nossas famílias assistidas. Venham fazer parte também desse trabalho, desse movimento de amor. Contamos com vocês. E agora, Gisele Montalvão, com o tema O Orgulho e a Humildade. Oi, gente! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar especificamente do item 11, Instruções para os Espíritos. Esse tema de hoje é o orgulho e a humildade. Temas que a gente deve estar sempre refletindo sobre como estamos nos comportando, sobre essas virtudes e essa virtude e esse vício na nossa vida. O capítulo 7, ele é a primeira das bem-aventuranças que Kardec organizou, pedagogicamente, para o nosso conhecimento. Bem-aventurado os pobres de espírito. E aí a gente para pensar que Kardec, na sua sabedoria, quando ele foi organizando a forma como ele ia apresentar esse estudo para a gente, ele não por acaso colocou o orgulho e a humildade lá junto da primeira bem-aventurança. É porque mais tarde, quando a gente chegasse lá no capítulo 15, por exemplo, que é fora da caridade não há salvação, a gente já teria que ter tido acesso a esse conhecimento, porque afinal de contas, precisamos sempre nos lembrar que sem humildade não há o verdadeiro exercício da caridade, como disse Jesus para a gente. Outra coisa importante para a gente pensar nessa pedagogia de Kardec é que vem logo após o Cristo Consolador. Então, ao mesmo tempo que fala para a gente sobre toda a consolação que a doutrina espírita nos traz, sobre todas as palavras de encorajamento deixadas pelo Cristo, também nos remete à nossa responsabilidade. E quando a gente sempre aqui na Casa Espírita vai comentando, um termo que sempre vai aparecendo nas nossas palestras, nos nossos estudos, é a tal da reforma íntima. E na reforma íntima, o que muito se fala precisamos trabalhar o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Precisamos praticar o quê? A nossa humildade. Então, para que a gente possa levar a cabo de verdade essa reforma íntima tão falada, precisamos nos aprofundar nesse nosso estudo. Então, vamos primeiro para a gente pensar em como nós vamos abordar a humildade, o orgulho. Vamos pensar em quem foi que trouxe essa mensagem para a gente lá nas Instruções para os Espíritos. Interessante a gente até pensar nesse termo, instruções aos espíritos. O que é uma instrução? Instrução é um ensinamento, é um aprendizado. E depois que Kardec apresentava os temas, sempre algum espírito trazia um aprofundamento daquela mensagem. E quem traz o item 11 aqui pra gente é Lacordaire. Lacordaire, ele tem uma trajetória de vida nessa sua encarnação como Lacordaire, que ele nasce exatamente 3 anos após a Revolução Francesa, que pregava aqueles ideais de igualdade, de liberdade. E ele vai desencarnar exatamente 3 anos antes do lançamento da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a sua encarnação está exatamente aí nesse intervalo, entre a Revolução Francesa e a edição do Evangelho. E por que isso é relevante para a gente? Porque esses ideais de liberdade e de igualdade, inclusive de igualdade entre criaturas, vão permear a sua trajetória. Ele, além de homem religioso, ele foi um homem das palavras, foi advogado, foi professor, foi responsável pelo lançamento de um jornal chamado Jornal Nova Era. Olha aí essa ideia de que a gente está transformando, através da igualdade e da liberdade, o mundo em que a gente estava vivendo.
E ele, como um educador, ele vai trazer agora as instruções aos espíritos. E interessante a gente pensar que quem pode realmente trazer esse tipo de mensagem, esse tipo de ensinamento, é aquele que já teve essa experiência, é aquele que já teve essa vivência. No caso, Lacordaire. A Gisele aqui hoje é uma mera transmissora desse recado, né? Lacordaire que fez todo esse ensinamento, trouxe todo esse ensinamento pra gente. Lá no Evangelho, para a gente falar mais um pouquinho brevemente da biografia dele, tem mais 3 mensagens trazidas por Lacordaire também nas instruções dos espíritos. O bem e o mal sofrer, lá no capítulo 5, aqui o orgulho e a humildade no capítulo 7, e o desprendimento dos bens terrenos, lá no capítulo 16. E é interessante porque todas essas 3 mensagens, se a gente se detiver no estudo aprofundado delas, a gente vai perceber que são mensagens que convidam a gente a um novo patamar de entendimento, a uma nova postura frente às realidades da vida, né? Uma nova consciência. E Lacordaire, como a gente dizia, ele viveu nesse período entre a Revolução Francesa e o lançamento das obras de Kardec, e ele teve contato, enquanto encarnado, com as mesas girantes. E ele até, numa desses escritos dele, né, ele fala que aquilo parecia para ele uma forma de Deus estar criando um novo canal de comunicação para lembrar os homens, né, dessa dualidade do material e do espiritual. E aí, depois ele desencarnou e anos mais tarde, né, 3 anos depois, ele dá essas instruções aos espíritos que a gente vê no Evangelho. E em 1968, se eu não me engano, ele faz uma nova comunicação, dessa vez para a Revista Espírita. E lá nessa comunicação ele fala: peguem aquele escrito que eu fiz lá atrás, enquanto eu ainda estava encarnado, sobre as mesas girantes, né, para ratificar aquilo que eu estou falando agora, né, para reafirmar essa minha crença no Espiritismo. Aí um passo desse de humildade de Lacordaire nesse sentido. Bom, e aí, continuando o nosso entendimento, para linkar Lacordaire à questão da humildade e do orgulho. Ele foi um homem extremamente letrado, um homem extremamente inteligente. Mas quando a gente vai fazer a leitura atenta lá do item 11 do capítulo 7 do Evangelho, o que a gente percebe? Que apesar de toda a linguagem rebuscada que ele utilizava enquanto em vida, a postura dele ao passar essa mensagem é uma postura de tremenda humildade. Ele já inicia a sua comunicação pedindo que Deus lhe iluminasse as palavras para que ele fosse o mais claro possível, né? Eu até vou citar pra gente. O Espírito Santo o ilumine, me ilumine no caso, né? E torne compreensível a minha palavra. É assim que ele inicia a sua mensagem, né? Dando a gente o exemplo, né? Porque eu sempre aprendi, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adiantaria nada se Lacordaire fosse lá, falasse aquelas palavras muito bonitas e não fosse um homem que na sua biografia a gente conseguisse observar essa pureza de caráter, né? Essa coerência com as suas palavras agora. E aí a gente pensa, qual era o objetivo, né, de Kardec ao colocar esse ensinamento e dos espíritos, né, ao organizarem esse estudo? O objetivo era mostrar para a gente que a humildade é uma virtude fundamental, da qual a gente consegue derivar as outras virtudes que a gente precisa adquirir aí na nossa jornada evolutiva. Enquanto o orgulho é o pai de tantos outros vícios, como o egoísmo, né? Que a gente sempre ouve falar como uma coisa que a gente precisa melhorar no nosso comportamento. Então vamos primeiro pensar assim: qual é a definição do orgulho e qual é a definição da humildade? Orgulho, então, seria conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado,
soberba, ou seja, eu pensar que eu sou mais do que eu de fato sou. E a humildade, por sua conta, seria uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas próprias limitações. Você entende essa diferença? Enquanto uma, nos posiciona numa linha de pensamento acima da nossa realidade, a outra nos coloca de acordo com a nosso estado atual, real de evolução. O humilde não se envaidece com o elogio ou com uma situação de destaque em que se encontra. E a gente pensa, por que essa dicotomia, Por que a gente tem o bem e o mal, o orgulho e a humildade, com esse paralelismo? A reflexão que a gente pode fazer é que a gente às vezes precisa partir do negativo para que a gente atinja o positivo, que o progresso ele sempre nasce do contrário. Então, o Cristo nos possibilita nessa jornada de evolução, melhorar o nosso comportamento gradativamente para que a gente consiga transformar as nossas atitudes orgulhosas em atitudes de humildade. Na nossa vida cotidiana, o que acaba acontecendo é que, pela nossa própria pobreza, às vezes de vocabulário, a gente confunde um pouco esses conceitos. A gente confunde muito, por exemplo, orgulho com alegria, com contentamento. Uma mãe, por exemplo, que o filho passou no vestibular, ou que o filho conseguiu um emprego melhor, teve uma grande conquista. Aí ela fala assim, que orgulho eu estou do meu filho. Na verdade, o que ela sente não é orgulho, como o Lacordaire trouxe para a gente nesse ensinamento. O que ela sente é uma grande alegria, uma grande felicidade. Seria orgulho se ela dissesse assim, o meu filho passou no vestibular, porque afinal de contas, ele é mais inteligente do que todos os outros colegas da classe. Ou o meu filho conseguiu um emprego porque todo mundo que trabalha com ele é incompetente, ele é o melhor daquela equipe. Tá? Então, quando a gente sugere algo a mais, é que está residindo o orgulho. Ao mesmo passo, a gente também acaba confundindo, às vezes, humildade com simplicidade. A gente fala assim, fulano é muito humilde, fulano se veste de uma forma humilde, fulano mora numa casa humilde. Como se humildade fosse um sinônimo para pobreza ou para simplicidade. Na verdade, às vezes essa pessoa, ela pode ter muito pouco, materialmente falando, mas ser extremamente orgulhosa. Então, aquela condição atual de situação financeira dela ali, não demanda uma evolução, o trabalho da humildade em si. Porque a humildade ela é um estado da nossa alma. Ela é um estado da nossa alma que faz com que a gente não se sinta de maneira nenhuma superior aos demais. Então, precisamos ajustar aí esse orgulho confundido com alegria e essa humildade confundida com simplicidade. E como é que a gente sabe se a gente é orgulhoso ou se a gente está, de fato, já trabalhando essa humildade? A gente pergunta a si próprio. Eu ainda sou orgulhoso? Eu sou orgulhoso? No geral, as pessoas vão dizer assim, não, eu não sou orgulhosa não, mas eu sei quem é, Porque a gente é muito bom em analisar o comportamento do outro e muito pouco crítico para o nosso comportamento. Mesma coisa se eu perguntar assim para mim, você já trabalhou a sua humildade? Eu já trabalhei sim, mas eu sei que ainda não trabalhou. Quando de fato a gente se parar para fazer uma análise mais aprofundada sobre o nosso comportamento, vamos perceber o quanto ainda precisamos aí melhorar. E como é que a gente analisa esse nosso comportamento? Lá no Livro dos Espíritos, na 919, aquela famosa pergunta, que o Kardec perguntou aos espíritos? Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, quer dizer que o Kardec,
ele já direcionou essa pergunta para ter uma resposta objetiva, né? Não queria grandes respostas, ele queria qual é a forma rápida e eficaz, né? Prática e eficaz. E qual foi a resposta dos espíritos para Kardec, né? Um sábio da antiguidade já lhe disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, analise o seu próprio comportamento. E analisado o seu comportamento, a gente precisa estabelecer um plano de ação. Um plano de ação, porque só tomar conhecimento das nossas falhas, né, e do que a gente precisa melhorar não basta. Precisamos trabalhar ali incessantemente. De que forma? Um passo por vez. Igual quem vai escalar um morro muito alto, ou quem vai fazer uma maratona. Começa de que forma? Começa do primeiro quilômetro. Então, hoje eu vou trabalhar o meu orgulho. Hoje eu vou tentar ser uma pessoa mais humilde. Para que, paulatinamente, aquele exercício passe a fazer parte do nosso cotidiano e se torne uma coisa natural para a gente. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil, né, gente? Mas é nessa jornada que a gente vai adquirindo as nossas virtudes. Um outro ponto que Lacordaire traz pra gente, voltando lá para nossa mensagem, é que ele não fala só do orgulho o orgulho do rico, aquele que está numa situação favorável financeiramente, economicamente. Ele fala daquele que tem orgulho do seu status, da sua religião, do seu título, da sua raça, da sua posição social, não necessariamente refletindo a questão financeira. Porque para o orgulho que Lacordaire está dizendo, não importa a questão monetária, né? Não importa a sua camada social, importa esse seu impulso de se sentir mais do que os demais, mais do que os outros. E aí, refletindo sobre o que a gente vive muito na nossa atualidade, o que a gente vê na televisão? Casos de racismo, casos de desigualdades sociais muito grandes, sempre alguém falando, você pensa que você está falando com quem? Quem você acha que você é para falar assim comigo? Gente que dá carteirada, achando que um título ou uma posição a faz maior do que a outra. E é disso que Lacordaire está falando pra gente, né? E aí tem uma parte lá que ele fala, lá no capítulo 11, né, que é muito interessante, falando sobre essa questão da igualdade entre as criaturas. É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes de ambos, qual a diferença então haverá entre vós? A nobreza de sangue, vocês dirão. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, entre o sangue do senhor e o sangue do seu escravo. E a gente pensa, num mundo em que a gente fala tanto sobre igualdade de gênero, igualdade entre classes, igualdade entre sexos, igualdade até entre espécies. Olha como a gente lá em 1861 estava recebendo um chamamento para que pratiquemos essa igualdade, para que a gente trabalhe a nossa humildade, para que a gente abandone o nosso orgulho, e estamos aqui até hoje precisando bater nessa tecla. Então, olha como essa situação é emergencial da gente, né, trabalhar. Ele fala também sobre que o orgulho, nem sempre ele é um orgulho ostensivo. Às vezes, esse orgulho vem disfarçado de uma falsa caridade. Essas épocas de pandemia se viu muito, por exemplo, as pessoas ajudando o outro como uma forma até de autopromoção. Eu vou doar alguma coisa, mas eu vou tirar uma foto aqui que eu vou conseguir várias curtidas com isso. Isso não é a verdadeira caridade que a gente falava lá atrás e nem é a verdadeira prática da humildade, como Lacordaire dizia e como praticava Jesus, tá? Então, é dessa falsa humildade que Lacordaire está trazendo pra gente. Inclusive, lá no capítulo 11, no item 11, ele fala assim pra gente: concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Então, a verdadeira humildade não é dessa forma. Por quê? Na balança divina são iguais todos os homens, só as nossas virtudes
nos distingue. Então vamos pensar, eu quero ser distinta para Deus de que forma, né? Se Jesus chegou para a gente com a sua mensagem numa manjedoura, né? Com amigos humildes, de falar baixo, de chinelo, né? E deixou um legado de humildade, de amor ao próximo. Quem a gente, né? Falando lá como a gente dizia antes, né? Quem a gente pensa que é para achar que é melhor do que o outro, né? Ainda estamos baixinho na nossa jornada evolutiva, mas vamos chegar lá, trabalhando esse nosso orgulho e a nossa humildade. Então, só para finalizar, eu vou ler um trechinho para vocês aqui de uma mensagem do Momento Espírita. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? Porque ele foi humilde o bastante para colocar-se um pouquinho abaixo de todos os rios. Sabendo receber, ele tornou-se grande. Se ele quisesse ser o primeiro, se ele quisesse ficar acima de todos os demais, ele seria uma ilha. E uma ilha está isolada. Então, vamos refletir sobre isso. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.